Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Olá, amigos e amigas do programa Entrevista. O nosso assunto de hoje é o cérebro humano. Vamos conversar com um especialista no assunto, Dr. Dinark Viana, neurocirurgião, neurocientista da USP e um neuroinfluencer com quase 13 mil seguidores. Obrigado pela participação aqui no nosso Entrevista. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho dos insights da minha vida, né? E esse termo que eu acabei de criar, neuroinfluencer, está correto? Então, assim, se a gente for levar ao pé da letra, o que é influencer, o influencer, na verdade, ele é um perfil social, da rede social, que ele dita regras, né? Então, ele leva tendências, leva divertimento. Se eu for levar nesse nível aí mais, digamos, o nível tradicional, eu acho que não me encaixaria bem. Você não gostou, então? Não é bem que eu não gosto, é que eu acho que eu não me encaixo. A rede social, ela é cíclica, tá? O Instagram, o Facebook, ele leva tendências cíclicas ao longo do tempo. E hoje em dia, foi cunhado um termo chamado influencer, que é diferente do influencer. O influencer, ele diverte as pessoas, leva tendências, vende produtos. Esse perfil tradicional não é o que me encaixo. O influencer é aquele perfil que tem uma certa autoridade num nicho específico e ele desmistifica a informação, leva para o leigo uma informação importante. E aí que você se enquadra? Acho que eu me enquadro nesse perfil. Influencer. E esse termo já existe. Se você jogar no Google, esse termo realmente ele existe. Quem são os seus seguidores? Então, meus seguidores eles são muito genéricos, né? Eu tenho colegas médicos que têm interesse em novos assuntos como a neurociência, a endocannabinoidia, daqui a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Pais de crianças que têm epilepsia, querem entender, por exemplo, como a cannabis medicinal pode ajudá-los. Seguidores curiosos, de uma maneira geral, que querem entender a neurocirurgia, o cérebro. Eu tento, na verdade, mudar esse paradigma de que a neurocirurgia é uma especialidade extremamente complexa, arriscada, que ela é acessível, é difícil tecnicamente, logicamente, a gente não pode negar esse fato, mas que eu consiga mostrar de uma maneira mais clara como é que é feita ela. Então, assim, são seguidores diversificados, né? Você mostra nos seus vídeos cirurgias com crânio aberto, as pessoas gostam de ver isso? Assim, no início do ano, quando eu falei que ia falar um pouco mais de neurociência e menos sangue, eu até usei esse termo assim, para os meus seguidores, eu tive vários seguidores que falaram, não, eu quero ver, manda pra gente, eu gosto de entender. Tem gente que realmente é muito curioso. É lógico que esse tipo de imagem, às vezes o Instagram tenta bloquear por causa, né, de ser um pouquinho emotivo, mas para muitos seguidores, principalmente da área médica, é interessante entender como é que é feita uma cirurgia passo a passo, que às vezes pode ser uma coisa assim que as pessoas pensam de uma maneira e eu tento desmistificar de uma maneira mais simples, passo a passo da cirurgia e como os resultados são feitos, né? E você mostra também equipamentos que são usados nessas cirurgias, né? Stents, aquelas bolinhas, né? E dá a dimensão disso, né? Compara com uma tampa de caneta. O que eu quero mostrar com a minha rede social? A neurocirurgia é extremamente complexa, tá? Não dá para negar esse fato, que ela é complexa. Entre um resultado muito favorável e uma complicação catastrófica, o limite realmente é muito tênue, tá? Então a gente tem que ter muita concentração, tem que ter muita resiliência para os resultados. Os resultados não dependem só da gente, da técnica cirúrgica e da própria inovação neurocirúrgica, depende do paciente também, né? E a maioria dos pacientes que têm as doenças vasculares, que é aí que eu quero chegar no ponto, eles são pacientes com muitos problemas de saúde. E esses materiais inovadores que você falou, stent, espiral metálica de platina, são materiais que a gente usa para tratamento de patologias vasculares do cérebro, que são os aneurismas cerebrais, catastrófico uma ruptura de um aneurisma. Então, o tratamento que eu faço é prevenir essa ruptura, prevenir esse AVC. Malformações vasculares são outras alterações que existem no cérebro.
o entupimento de carótidas, que ocorre aí ao longo da vida, né, mais visto em pacientes mais idosos, e isso pode gerar um AVC. O próprio tratamento do AVC, que é uma inovação que tivemos recentemente nas últimas décadas, e inclusive aqui onde eu formei, na USP Ribeirão, ela foi pioneira em um dos estudos no Brasil que foi feito, que é um estudo que mostra, que ajuda pacientes que têm AVC por obstrução de um coágulo muito grosso, e a gente consegue retirar esse coágulo através da artéria, fazendo uma punção aqui na virilha, ou então aqui na região da radial. A gente consegue subir com um catéter até o vaso do pescoço, a gente consegue retirar esse coágulo em tempo real e favorecer esses pacientes que geralmente teriam um desfecho muito desfavorável. Né? Você falou de prevenir um aneurisma, né? E colocar esse tipo de equipamento ali. E como é que faz essa prevenção? Você faz um exame, vê que a pessoa tem possibilidade de ter um aneurisma e aí faz essa intervenção? Legal, a pergunta é boa. No Brasil, a gente não tem um protocolo para detectar aneurisma cerebral na população. Não é comum no Brasil, porque também a frequência é diferente, por exemplo, do Ocidente. Os japoneses têm muitos aneurismas cerebrais. Então, eles têm um protocolo para identificar. Igual no Brasil, a gente tem para câncer de próstata, por exemplo. Você já deve ter começado a fazer esses exames, eu também já estou fazendo, para prevenir, tentar detectar antes. No Brasil não temos esse protocolo bem estabelecido, porém eu na minha rotina clínica, pacientes que vêm até mim, eu obrigatoriamente faço um exame de imagem de cabeça, né, uma angiotomografia, uma angiorressonância para detectar essas lesões. E essa pessoa vem com reclamação queixas diversas, né? Uma cefaleia, que às vezes não tem relação, não tem relação com aneurisma, tá? Isso é bem importante falar para a população. Dor de cabeça não é sintoma de um aneurisma. É lógico que um aneurisma, quando ele estoura, uma catástrofe que acontece, vai gerar uma dor de cabeça e outras situações, mas o sintoma de um aneurisma é silencioso, não há sintoma. Geralmente o paciente vem até mim com uma queixa de uma dor de cabeça, ou às vezes até um transtorno de ansiedade, ou uma dor crônica, uma coisa específica, e no meu protocolo de atendimento eu geralmente faço um exame de imagem da cabeça e às vezes detecta um aneurisma cerebral. Após a detecção do aneurisma, eu faço um estudo dele, que é a angiografia, que é o cateterismo cerebral, acho que você já deve ter ouvido falar. Sim. Assim como o cardíaco, existe o cerebral. O do cardíaco, como eu falo para meus pacientes, a gente entra com o catéter para baixo, o cerebral, o catéter vai para cima, para a gente avaliar toda a vasculatura cerebral. E aí eu costumo estudar esse aneurisma e a depender das características que esse aneurisma tem, a gente tem uma indicação aí de um procedimento preventivo. Porque o aneurisma é uma falha na vasculatura cerebral, é uma bolha que formou ali e ela pode estourar a qualquer momento. Bom, além da neurociência, da neurocirurgia, no seu perfil você fala muito sobre a terapia alternativa com o cannabis. Ela pode substituir um tratamento convencional? Para falar de cannabis, Chico, eu vou contar uma historinha para você que vai ser legal para você entender. Assim, a cannabis, eu não sei se você sabe, mas já tem uso há mais de 8.000 anos na nossa humanidade. Tá? Para tudo, para fins recreacionais, para fins medicamentosos, já tem esse uso já bem estabelecido. Mas só na década de 60 é que realmente fizeram estudos para poder identificar e tentar entender o que é cannabis. E um israelita chamado Rafael Michula, que é um cientista, ele mesmo fala nos documentários, já morreu, tá? Tem acho que uns 2 anos que ele faleceu, ele falava nos documentários que numa época em que ninguém se preocupava com a cannabis, ele foi estudar a cannabis. E a história é interessante porque naquela época já estava uma criminalização grande com a cannabis. E aí ele conseguiu, através de alguns contatos, ele conseguiu um haxixe apreendido da polícia de Israel. A polícia de Israel começou a fornecer esse haxixe para ele. E esse haxixe apreendido, ele começou a fazer pesquisas e conseguiu identificar o princípio psicoativo da cannabis, que é o THC, acho que você conhece, né? E os estudos foram avançando a partir dali, década de 64, só que ele percebeu que não faria muito sentido você ter um princípio psicoativo numa planta que não tem nada a ver com o corpo humano. Salvo relações de epigenética, que existe epigenética, né, que é quando um organismo
em paralelo com outro e se modificam geneticamente, a gente fez isso com a cannabis, não faria sentido a gente ter um ligante, um princípio que é o fitocannabinoide THC, que se liga no nosso cérebro de uma maneira tão importante que parece uma chave fechadura. Pequenas quantidades de THC conseguem ativar o nosso cérebro de uma maneira extraordinária. Então, logicamente, existe alguma coisa no nosso corpo que se liga a isso. E foi aí que surgiu a ciência chamada endocannabinologia. Eu sei que você fala muito de cannabis medicinal, né? As pessoas me perguntam sobre cannabis medicinal, mas o que eu quero divulgar na minha rede social, e que é muito importante, é a endocannabinologia, que é o estudo desse sistema que nós temos no nosso corpo. Você tem no nosso corpo, todos têm esse sistema no corpo. É o sistema endocannabinoide. E esse sistema é interessantíssimo, porque ele regula todos os outros sistemas. A gente fala assim, eu vou falar de maneiras médicas, a gente tem uma hierarquia entre os nossos sistemas do corpo. Por exemplo, o sistema nervoso, ele domina o sistema imunológico, que domina o endócrino, e assim sucessivamente. Foi descoberto através dessas pesquisas, e tudo que eu falo aqui para você, ele tem um embasamento científico muito forte. Tá? Tudo que eu falo, eu vou atrás de pesquisar no PubMed, ver o paper, ver os autores e mostrar a referência. E já foi comprovado que esse sistema é um sistema preponderante, e as pessoas não sabem disso. E a minha função é divulgar isso. Preponderante e que ele organiza todas as funções do corpo. A função primordial do sistema endocannabinoide é funcionar como se fosse um termostato. O que está desregulado no corpo, ele vai ali e age. E é por isso que as pessoas às vezes não entendem e até às vezes me questionam e falam assim, mas doutor Dinark, você fala que a cannabis é boa para tudo? Sim, ela pode ser boa para tudo a depender do sistema que está deficiente. Você entende? Se o paciente, por exemplo, está com uma dor crônica, ela vai agir nos receptores de dor para favorecer e regular aquele sistema que está desregulado. Tá? E é muito interessante esse sistema porque o Dr. Rafael Michula... Só um pequeno detalhe, ele precisa, o sistema endocannabinoide. Cannabinoide, ele precisa da atuação da cannabis para ele... É isso que é importante, não tem a ver, não tem a ver. Nós temos ele naturalmente funcionando. O que a cannabis faz, eu posso dizer que, um termo melhor para poder usar para você entender bem, ela é uma suplementação do sistema. Porque a gente usa ela como um medicamento, mas a gente vai usar ela como medicamento naquele momento em que é necessário, se o sistema estiver desregulado. Bom, e tem um depoimento de uma paciente sua contando assim um resultado impressionante. Vamos acompanhar um trechinho? Oi pessoal, meu nome é Débora, eu tenho 43 anos, eu sou uma paciente que tem doenças raras, miastenia graves, vasculite, aí eu adquiri a diabetes medicamentosa, eu tenho arritmia cardíaca, no qual eu já fiz ablação, mas não conseguiu reverter 100%, e há 2 anos e meio mais ou menos eu tive AVC, no qual eu não andava, não falava e praticamente vivia numa cama. Não tinha esperança alguma de vida. Eu não sabia se o dia de amanhã eu estaria aqui. Eu não programava nada da minha vida, porque eu não sabia o que seria de mim. Até eu conheci o Dr. Dinark Viana, que me apresentou o cannabis. Graças a Deus, o cannabis mudou a minha vida. Eu cheguei a tomar 57 remédios, fora as injeções. Então, o cannabis é minha vida. Com ele, eu diminuí todos os remédios. Para quem tomava 57, hoje eu tomo 2. Emagreci quase 50 quilos. Parei de tomar corticoide, parei de tomar o imunossupressor. E graças ao cannabis, o canabidiol. E dou muito graças primeiramente a Deus e depois eles. E você, que não acredita que o cannabis pode fazer diferença, com certeza ele faz. Ele faz. Tente dar uma chance para você mesmo. Porque às vezes você pode pensar, não tem mais chance, como eu não tinha. E eu estou aqui hoje, eu sou um milagre. Porque eu acreditei, e eu fui, e eu lutei. E eu venci. Eu venci. Eu venci, você também pode vencer. Bom, depois de ouvir esse relato impressionante, eu gostaria que você dissesse o que aconteceu ali do ponto de vista científico. É interessante porque o dela foi espontâneo, tá? Depois que ela me agradeceu nas redes sociais, eu perguntei se ela realmente poderia gravar um vídeo para mim e ela deu o depoimento dela. Era uma paciente obesa que tem uma doença autoimune, uma vasculite. Essa doença autoimune também desenvolveu uma miopatia, que é uma doença dos músculos. Por quê? Porque a doença autoimune
é aquela doença que produz anticorpos que ataca o seu próprio corpo. E começou a atacar o músculo dela, causando espasticidade, fraqueza, dor crônica. Por conta disso, ela desenvolveu aí a limitação funcional, aumentou a obesidade. Para tratar todos esses problemas, como o próprio relato dela, começou a tomar quase 57 medicamentos, entre eles o corticoide, você deve conhecer, é um medicamento anti-inflamatório muito potente, mas que causa edema, inchaço, né? E por conta disso ela desenvolveu um diabetes medicamentoso, digamos assim. Ela teve um aumento da glicose por conta do corticoide. E como ela mesma falou, ela já não tinha mais esperanças, tá? Eu não sou nenhum milagre, mas ela disse que chegou até mim porque ela achou que eu poderia ajudar ela com a cannabis medicinal. E foi realmente o que eu fiz. A gente começou um tratamento com a cannabis medicinal. A cannabis medicinal, assim, quando falar para os colegas médicos, elas têm vários componentes e você consegue trabalhar eles de maneira distinta. Inclusive com ela eu trabalhei com um pouquinho mais de THC para favorecer mais a analgesia dela, o relaxamento. E o resultado assim foi extraordinário, além até da minha expectativa e acredito que até dela, tá? Ela disse que conseguiu perder em torno de 50 quilos, porque a partir do momento que a cannabis regulou o sistema endocannabinoide dela, ela voltou ativa, voltou à funcionalidade. Ela conseguiu perder peso porque voltou à atividade física, retirou os medicamentos, melhorou o humor, recuperou a autoestima, melhorou o apetite e sono. Aí você fala, nossa, mas que remédio milagroso. Mas isso eu quero mostrar para o público, para entender que não é que um remédio é milagroso. É que quando você tem a deficiência desse sistema, ele age onde está deficiente. E ela tinha várias deficiências. A parte psiquiátrica dela estava muito ruim, apetite, regulação emocional. Então a cannabis regulou esses sistemas dela, inclusive aí a questão da dor crônica, e ela conseguiu se restabelecer, né? Segundo ela, com a perda desse peso, reduziu as medicações para 5 medicamentos, se não me engano, e teve um resultado assim realmente fantástico. Vamos fazer um rápido intervalo e em instantes voltamos a falar com o Dr. Dinark sobre o cérebro humano. Quer estudar em uma faculdade com nota máxima no MEC, com os preços mais acessíveis do mercado? Na Faculdade Metropolitana, você garante uma formação de excelência. São mais de 30 cursos de graduação EAD por apenas R$ 99,00 mensais. E mais de 300 opções de pós-graduação e MBA EAD a partir de R$ 79,00 mensais. Transforme o seu potencial em conquistas. Na Faculdade Metropolitana, seu sucesso começa agora. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Estamos de volta com o programa Entrevista, hoje conversando com o Dr. Dinark Viana sobre o cérebro humano. No bloco anterior você falou sobre os efeitos da cannabis num tratamento neurológico e tem um vídeo seu que mostra uma visita a uma fábrica, a uma produção de cannabis. Onde é? Aqui eu estou numa estufa que temos as plantas que eles chamam de adolescentes, aproximadamente 16 semanas. Dê uma olhada nisso aqui. Mais aqui, ó. E essas estufas, elas têm controle de temperatura, controle de luz, né? Eles têm as luzes artificiais que iluminam as plantas por 6 horas e mais o que eu falei, as 12 horas da iluminação do sol. Essas estufas elas abrem, interessante. Eu tirei, ó, o sol lá em cima. E isso acelera aí o processo de crescimento das plantas. Por conta desse meu envolvimento com a cannabis medicinal, eu tive essa oportunidade de visitar uma fazenda e fábrica que fica em Sogamoso, no estado de Boyacá, na Colômbia. A Colômbia ela tem uma particularidade interessante quando a gente fala de produção de cannabis, porque ela está na linha equatorial. E a cannabis, para poder o desenvolvimento da planta, naquela fase inicial, antes da florescência, ela precisa de 18 horas de sol para poder
desenvolver. E a Colômbia é espetacular em termos de posição na Terra, no eixo da Terra, né? E lá eles têm uma maior facilidade nessa questão de produção e comercialização por incentivo do governo, né? Aqui no Brasil não tem. Não temos ainda. Eu acredito que será um futuro próximo. Por isso que é tão caro o medicamento, tão difícil para o paciente? Os pacientes eles pagam pela importação, tá? Um produto, eu vou falar assim até em termos mais abertos, um produto pode ser fabricado ali nos Estados Unidos ou na Colômbia, Estados Unidos mais ali próximo à América Central, né? Tipo Califórnia, Flórida, Colorado, pode custar em torno de uns $20, mas chega para o paciente extremamente caro, né? Uhum. Então, aqui chega? Aqui um produto, um full spectrum, o paciente deve pagar em torno de uns 700, 800 reais. Reais? Reais, infelizmente. Bem mais caro. Agora vamos falar um pouquinho de música. Vamos lá. No seu perfil tem lá um projeto musical que você desenvolveu. Qual é a relação da música com a neurociência? Bom, eu vou contar um pouquinho de história para começar. Eu comecei com esse projeto na pandemia, na verdade. Eu sempre fui muito eclético, por influência da minha esposa, mas na pandemia, que a gente ficou muito restrito a sair, né, eu tive um contato maior com a música eletrônica e tive um apreço um pouquinho maior por ela. E eu, como tudo que eu faço na vida, eu sempre vou atrás de saber a física, a ciência e tentar relacionar com o que eu faço no meu dia a dia, né, a própria neurociência. E através dos artigos que eu li, a música eletrônica ela tem uma coisa interessante, ela tem uma ritmicidade que é ditada pelo BPM, que são batimentos por minuto da batida da música. E essa ritmicidade, ela consegue entrar em sincronia com a frequência do cérebro. Aí a gente vai traduzir em termos de musical seria BPM e em termos de frequência Hertz. Então, quando ocorre essa ritmicidade, o cérebro daquela pessoa que está escutando a música eletrônica, ele entra em uma sincronização neural. Isso, a depender do que a música pode passar, ela pode causar uma alteração do estado mental dessa pessoa. Aí você pergunta, nossa, mas ela pode deixar eu alterado? Assim como a meditação. A meditação é uma maneira de alterar um estado mental de uma pessoa, né? Então, a música de uma maneira geral tem essa capacidade, e a eletrônica ainda mais por conta desse pareamento, que eu posso dizer, com o cérebro. E com relação ao projeto, quer que eu fale um pouco mais? Sim. Legal. Então, eu fiz uma parceria com um amigo meu, que é um músico profissional, o Israel, tá? E a gente desenvolveu um projeto, chama-se ISRAC, que é as iniciais do nosso nome, Israel e Dinark, inicial e final, né, no caso. E o que nós programamos nesse projeto? A gente quer passar uma mensagem, tá? Eu peguei a música eletrônica por gostar, por essa afinidade com a neurociência e juntei a cosmologia, a astronomia. E a gente tem uma essência do que a gente quer passar através das nossas letras que lembra muito um astrofísico da nossa época chamado Carl Sagan. Carl Sagan fala que nós somos poeira de estrelas, né? E essa poeira se desenvolveu e evoluiu ao ponto de formar o órgão máximo da evolução, que eu considero que é o cérebro. E, até a gente sabe, somente o cérebro é capaz de entender que existe um ser. Os animais, eles têm uma consciência distinta, a gente não descobriu tudo sobre eles. Mas, se a gente pensar em nós, o cérebro é a maneira do cosmos conhecer a si mesmo, como o próprio Carl Sagan fala. E essa mensagem que eu quero passar é que nós temos que ter uma conexão e tentar proteger o que a gente tem. Não tem planeta B. Apesar de Marte, apesar de eles estarem tentando chegar a Marte, não tem condições de vida em Marte. Só temos o planeta Terra. E essa mensagem que eu quero passar, através da música, da ritmicidade, de tentar sincronizar esses cérebros que vão escutar a música e da letra que a gente escreve, é que nós devemos nos conectar como pessoas e nos conectar ao nosso planeta, ao nosso universo. ISRAC. ISRAC. É isso. Eu estou pensando aqui, desde o começo da nossa conversa, estamos falando sobre neurociência, sobre neurocirurgia, tudo para que o ser humano tenha mais conforto. E ao mesmo tempo, lá no seu perfil, você fala sobre o jejum de dopamina. Não é contraditório isso? Não é contraditório, tá?
A música, ela é uma maneira de ter um certo prazer. Só que quando eu falo de jejum de dopamina, eu não estou falando para os meus seguidores, nem para o meu público, que as pessoas não devem se divertir e ter prazeres. O problema é o excesso, como tudo na vida. Hoje em dia a gente vive num mundo cheio de muitos prazeres. A gente tem comida na geladeira, não precisa caçar, né? Nós temos o controle da televisão, temos as redes sociais. Banho quente? Banho quente, exatamente. E isso transforma as mentes muito frágeis para lidar com adversidades. E quando as pessoas não têm a resiliência para lidar com adversidades, elas não conseguem atingir seus objetivos. Por quê? Porque você precisa de motivação. A dopamina, ela não é o hormônio do prazer, como as pessoas pensam. Ela é o hormônio da motivação. Motivação que no passado, esse mesmo hormônio ajudava a gente a caçar, se proteger de um tigre, dente de sabre, por exemplo, proteger nossas famílias numa caverna. Era a motivação naquele momento. Hoje em dia a gente não tem mais essa motivação, porque não precisa. Aí você pensa assim, nossa, doutor, mas o nosso cérebro evoluiu de lá para cá. Não deu tempo. 10 mil anos não é muita coisa. Uma evolução precisa de milhares de anos. Então a gente tem um cérebro que é ancestral, um cérebro que tinha um hormônio que te ajudava na motivação para a sobrevivência, e hoje em dia esse mesmo hormônio não tem mais função. Qual que é a motivação que você usa ele? Rede social, em excesso, prazeres excessivos, alimentos altamente palatáveis. Então, para você ter noção, por exemplo, isso assim, é até meio complexo falar, mas você vê que o Reels, o feed, né? A passagem do feed do Instagram, ele leva um princípio que é muito semelhante ao cassino, caça-níquel. Porque o cassino, caça-níquel, ele dispara muito a dopamina naquele momento, porque é uma motivação. Você puxa e vai vir uma surpresa. A surpresa pode ser boa ou ruim. Quando é boa, você puxa cada vez mais. E a rede social é a mesma coisa. Você puxa ali e você tem uma surpresa. Pode vir uma coisa legal, pode vir um vídeo de um desastre, pode vir uma coisa que você quer comprar e você leva nessa motivação. O que eu falo do jejum de dopamina? É que você pode sim ter os seus prazeres, mas você tem que alinhar eles à sua expectativa, tá? Então você tem que ter atividade física, você tem que ter um pouco de sofrimento, um banho gelado, por exemplo, além de outras características do banho, que é a crioterapia, ele é uma forma de desconforto também. Uma alimentação mais regular, não precisa comer toda hora altamente palatável, você precisa sobreviver antes de ter o prazer com a comida. E é esse que eu falo do jejum de dopamina, é você alinhar as expectativas à realidade, você levar uma vida regada. Atividade física é importante, as pessoas esquecem da atividade física, né? Acabou a atividade física, ninguém liga para isso. Atividade física é importante e você equiparar isso para você ter benefícios, para você ter motivação para fazer suas coisas. Porque senão você pega toda a motivação que você tem e joga nisso, entendeu? Você pegar o seu celular, você tem motivação para pegar aquilo, só que é muito fácil, né? Pode-se dizer que ali, uns 3 minutos rolando um feed de uma rede social equivale a 1 hora de academia, para você ter noção. É interessante, né? Bem interessante. Dr. Dinark, muito obrigado pela participação aqui, por essa conversa tão esclarecedora sobre o cérebro humano. Eu que agradeço a participação. Obrigado. Amigos e amigas do programa Entrevista, ficamos por aqui. Agradecimento ao Recafé pelo nosso cenário. O conteúdo dessa entrevista está no canal do YouTube do Grupo Tati e também no meu canal, Chico Ferreira TV. Até a próxima. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.